Pessoal, agora vamos aqui, gente, falar da audiência pública que aconteceu segunda-feira na Câmara Municipal de Barras. O Ministério Público, através da Segunda Promotoria de Justiça, realizou segunda-feira agora, 8 da manhã, uma audiência pública para tratar da comercialização de carnes. Era para falar de pescados, mas não foi falar de pescados, foi falado de aves, enfim, carnes no geral, da comercialização de carnes. E também um dos principais pontos que foi falado, que foi a implementação de um abatedouro público, que não tem. E muito se falou sobre esse abatedouro público que começaram a construir lá na localidade Ninga. Inclusive ontem fui lá, não encontrei, mas eu vou procurar. Mas já me informaram que tem um abatedouro público lá na localidade Ninga, porém nunca foi terminado, nunca foi concluído a obra. E abandonaram a obra. E já estão fazendo, estão querendo fazer um outro abatedouro aqui na localidade Maribondo. Então, gente, primeiro a gente já vê o descaso com o dinheiro público, porque a partir do momento que se começa uma obra e não termina-se essa obra, então ali foram milhares de reais que foram jogados fora, porque vai ficar lá. Primeiro tem a compra do terreno, tem os materiais de construção, tem a mão de obra. E como é que fica a população sem um matadouro público? E o dinheiro que tem, que é o dinheiro público, ainda é jogado fora. O que muito se alegou é de que a logística do matadouro não fazia sentido nenhum, porque ficava a 3 quilômetros em uma terra de pissarra, né? E as carnes poderiam ser sujas, né? Por conta da poeira, enfim. Mas para quem se constrói um abatedouro, para uma cidade que recebe, né? E principalmente para uma cidade que recebe muitos recursos como Barras, 3 quilômetros de calçamento ou de asfalto é muito pouco mesmo, né? Mas é uma coisa que deveria ter sido vista antes, né? Porque como que vão fazer um matadouro lá na zona rural, né? Sabendo que não tem pavimentação, que só é chão batido, só pissarra. Então é dinheiro público jogado. E a gente foi nessa audiência, acompanhou de perto, teve um embate, porque há muitos abatedouros clandestinos, irregulares, e deu uma confusão lá grande entre veterinários e donos de frigoríficos aqui de Barras, né? A gente pegou um trecho aí da reportagem, inclusive do Dr. Gilberto Lages, né, que é médico, o mesmo lá falou, deu umas declarações bem polêmicas a respeito da condição de alguns abatedouros que, segundo ele visitou, né? Inclusive ele mandou imagens para mim, realmente ele foi lá e a condição não é boa. Mas a gente vai colocar aqui para você entender melhor. Então assista o vídeo. Manhã de segunda-feira, aqui na Câmara Municipal de Barras, onde nesse momento acontece uma audiência pública, realizada pelo Ministério Público através da Segunda Promotoria de Justiça de Barras, para discutir a respeito da comercialização de carnes e pescados aqui no município, e também sobre um dos principais pontos dessa audiência pública, que é a implementação de um matadouro público, que foi motivo de uma discussão acalorada aqui no auditório da Câmara Municipal. O matadouro público, como eu disse aí, é o local onde se recebe os bovinos, os caprinos e os suínos para o abate. E ontem, quando me chamaram para representar os magarés, eu disse, eu preciso conhecer para poder falar a verdade, se tem ou se não tem condições de receber. E lá não tem a menor condição. Nem o Ministério da Agricultura vai aceitar, nem o Ministério da Saúde, nem a Vigilância Sanitária, e nem tampouco os órgãos de consumidor. Porque lá não dá para funcionar. Se tem um laudo da Vigilância Sanitária, como ele disse, esse laudo não está bem feito. Mas depois, até os meninos da Vigilância Sanitária, eles se manifestaram dizendo que não tem esse laudo. Então não adianta, desculpe aí, de qualquer maneira, querer se jogar
um abatedouro lá para esse que do menino, do Elisiário, porque não tem condições. A minha ideia para o promotor público, para todo mundo que estava presente, é que cada magaré procure se adequar com as normas de vigilância sanitária, as normas de meio ambiente, para que possa abater o gado lá e vir o gado de qualidade para a gente consumir. Tá aí, gente. Tá aí o Dr. Gilberto, né? Teve um embate lá com relação aos donos de frigoríficos, né? Que vendem carne aqui em Barra. Gente, mas essa discussão, essa audiência, na verdade, ela precisava acontecer há muito tempo, gente. Porque outro dia mesmo nós fizemos uma reportagem ali no aterro sanitário aqui da cidade, ali na saída ali antes do pé do morro, e a gente viu lá uma situação mesmo triste, que tinha animais lá dentro. E o pior de tudo isso é porque tinha carcaças de animais e que tudo indica que pessoas, acredito eu que não sejam os donos, né, os proprietários dos animais, mas havia animais que estavam sendo abatidos e com certeza estava sendo vendido, né, aqui na cidade. Então é por isso que tem que ter um abatedouro público, porque primeiro que a gente sabe a procedência da carne, né? E a gente conversou também com o Dr. Clécio, né, Clécio Setúbal, que ele é o promotor de justiça aqui da promotoria aqui de Barras, né, aqui da segunda promotoria. E o mesmo, inclusive palavras dele, você vai acompanhar, o mesmo falou que é inadmissível uma cidade que tem quase 50 mil habitantes não ter um abatedouro público, sendo que Barras tem tudo para se ter um abatedouro público, né? Mas isso é um assunto para uma outra história. Mas a gente também vai colocar a fala dele, foi muito importante. Inclusive ele falou que deu aí um prazo, tanto para os donos de açougue, também para o poder público, né, se regularizar, né? Então a gente vai estar mostrando aí para você entender melhor. Tá bom, gente? Então assista aí. Estamos aqui com o Dr. Clécio. Nesse momento encerrou-se aqui a audiência pública para discutir a respeito da comercialização de carnes de pescado e também sobre um dos principais pontos, que é a implementação de um matadouro público. Doutor, eu queria saber a visão do senhor sobre essa audiência, se nós chegamos a um consenso, será que o problema vai ser solucionado? Fique à vontade. Tá, obrigado. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido há algum tempo, né? A gente não pode aceitar que o município como Barras, que, né, gera em torno de 50 mil habitantes, não tenha um matadouro público. Mas o que nos barra um pouco essa questão? Porque já vem de um certo tempo, nós já inclusive temos uma decisão judicial que determinou que o município realmente tem que construir e colocar para funcionar o matadouro. Mas, como nós sabemos, a questão orçamentária é uma situação que necessita buscar recursos para poder se fazer o gasto no próximo exercício financeiro. Então, o que se foi dado de opção? O município, através de convênio, enquanto não se regulariza, fizesse algum tipo de convênios ou mesmo com entidades privadas, que aqui no município de Barras nós temos pelo levantamento que foi feito, cerca de 50 abatedouros privados. E esses abatedouros, né, não posso afirmar que todos estão irregulares, mas que para se funcionar através de um selo de inspeção municipal, que é o nosso SIM, que isso é um ponto positivo para Barras, que existe o SIM, né? Nem todos os municípios piauienses possuem esse sistema de inspeção. Mas para que esse particular açougue tenha a possibilidade de ter o SIM, fiscalizar a carne, inspecioná-la e dar a qualidade que ela merece, precisa estar adequado a algumas regras técnicas. E essas regras são fiscalizadas pelos órgãos de vigilância, não a vigilância sanitária, a questão ambiental, porque também é uma preocupação, né, com os descartes dos materiais que são inservíveis, mas ao mesmo tempo a questão da qualidade da carne, né? Isso não é só situação de uma questão de saúde pública, é uma situação social e econômica, porque nós estamos falando aí de 50, uma média de 50 abatedouros, que tem 50 famílias ali dependendo. Então, existe uma situação de irregularidade, mas nós temos que trabalhar
de forma a conseguir levá-los para uma situação de legalidade, né? Então, hoje, aqui foi discutido basicamente isso e foi dado um certo prazo para que eles possam vir a se regularizar, porque o município não é impedido de contratar e conveniar com qualquer de particular, né? Então, quanto mais tiverem abatedouros funcionando adequadamente, eles certamente vão ter o selo de qualidade. Então, isso é segurança alimentar para a população que vai consumir, eles vão ter possibilidade de estar até vendendo esses produtos para fora, e isso vai gerar economia para a cidade, mas precisamos trabalhar e construir tudo isso, né? E nós estamos dando assim, uma questão no prazo de 6 meses, no mínimo para mais prorrogável até por mais 6 meses, completando um ano. Por quê? Porque nós estamos numa época eleitoral. Então, questão de emendas parlamentares, questão do próprio orçamento público, que necessita ser aprovado para ser utilizado no próximo ano, precisa a gente fazer todo esse trabalho. Que a obrigação do município, ressalto mais uma vez, é de ter o seu matadouro, para poder as carnes serem inspecionadas, para poder a carne ter um valor mais acessível à população e poder comercializá-la. Então tá aí o Dr. Clécio a respeito dessa audiência pública que marcou a manhã dessa segunda-feira aqui em Barras. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, então tá aí as palavras aí do promotor de justiça, né, Dr. Clécio, né, que é uma situação que precisaria de mais tempo, né, segundo o que estava dito, né, estava sendo dito lá, mais tempo para se regularizar. 6 meses foi o prazo e com previsão de mais 6 meses, caso não resolva o problema. E se depois disso não resolver, aí o município vai ter que pagar uma multa mesmo. Então é complicada essa situação. Mas precisamos sim de um abatedouro público aqui em Barras. Precisamos porque a gente tem que saber a procedência, gente. Outro dia aqui em Teresina o pessoal estava vendendo carne de jumento. Entendeu? Então a importância de um abatedouro está aí. Né, para a gente saber a procedência daquilo que a gente está levando à nossa mesa no dia a dia, entendeu? Então, se o animal está doente, ninguém sabe, o animal é abatido e é comercializado, a gente pode ter o risco de contrair algum tipo de doença. Né, principalmente esses aí, né? Como o Dr. Clécio até falou lá, né? Às vezes o animal é morto, né? Um carro atropela, o pessoal bota para frente, bota para vender, não vai querer perder dinheiro, né? Mas enfim, gente,